Durante a Guerra Fria, dois países competiram em diversas áreas. Mas o espaço foi o palco principal para demonstrar o avanço tecnológico de um sobre o outro. A União Soviética e os Estados Unidos se desafiaram, com os soviéticos lançando o primeiro satélite artificial na órbita terrestre, o Sputnik, e os americanos responderam, colocando o primeiro homem na Lua. Só que após a queda da cortina vermelha, os Estados Unidos se distanciaram muito na fronteira espacial. Hoje, o país possui a maior agência de exploração espacial do mundo, a NASA, com um orçamento anual de 32 bilhões de dólares. Nenhuma outra organização espacial se aproxima da NASA. Mas há um país que está mudando o cenário quando se trata de exploração espacial: a China. O mais impressionante, no entanto, é que ela está se aproximando dos Estados Unidos muito rapidamente e, em alguns casos, até mesmo superando os americanos. Para um país que não participou da corrida espacial, a China certamente está muito à frente. Há apenas meio século, lançou em órbita o seu primeiro satélite, ao mesmo tempo que enfrentava uma grande turbulência causada por uma revolução cultural ainda nos distantes anos 70. Para se ter uma ideia, em 1970, a NASA já estava na metade do seu projeto nas naves Voyager, que seriam lançadas nos próximos 7 anos. Mas as coisas mudaram drasticamente desde então. Atualmente, a China já tem mais de 200 foguetes lançados apenas nos últimos 10 anos. Enviou uma missão não tripulada à Lua e tem sua própria estação espacial, depois de ser excluída da Estação Espacial Internacional. A imprensa estatal da China, Xinhua, diz que pelo menos 300 mil pessoas participaram dos projetos espaciais da China, quase 18 vezes o número de funcionários da NASA. É praticamente certo dizer que a corrida espacial entre os Estados Unidos e a China está prestes a ter uma nova e empolgante virada, já que esta última está preparada para desafiar o telescópio espacial James Webb com sua frota de minúsculos satélites, enquanto eles exploram o espaço profundo. Os cientistas chineses estão desenvolvendo um grupo de pequenos satélites para observar os fenômenos violentos altamente energéticos e de curta duração do espaço profundo. E a missão chinesa planejou mais de 100 microsatélites, cada um equipado com uma versão menor e mais leve de um telescópio de raio-x. Os chineses têm algumas vantagens e desvantagens na corrida espacial em comparação com os Estados Unidos e outros países. Uma das vantagens é que a China possui um grande orçamento e recursos humanos para investir em seus projetos espaciais. A China tem uma visão de longo prazo e metas ambiciosas para explorar o espaço. O país planeja construir uma base lunar em parceria com a Rússia, enviar missões tripuladas a Marte e instalar uma planta de energia solar em escala comercial baseada no espaço até 2050. Pelo andar da carruagem, ou melhor, pela velocidade do foguete, não é necessário um especialista em exploração espacial vir nos explicar que a China acabará conseguindo atingir mais este objetivo se tudo ocorrer como está até o momento. Os chineses foram capazes de aprender com as experiências e tecnologias de outros países, especialmente dos Estados Unidos. A China tem copiado ou adaptado alguns dos recursos e designs da SpaceX, como as aletas de grade e os foguetes reutilizáveis movidos a metano. Por outro lado, também tem desenvolvido suas próprias empresas espaciais privadas que competem entre si e com as empresas estrangeiras. No entanto, nem tudo indica que o céu está limpo, não. Os chineses também enfrentam algumas desvantagens nessa corrida espacial. Eles enfrentam restrições à barreira dos Estados Unidos e de outros países que limitam sua cooperação e intercâmbio no espaço. Os Estados Unidos têm imposto controles de exportação que bloqueiam a maioria das trocas entre os dois países em tecnologia espacial desde 1999, com restrições adicionais em 2011. Por isso mesmo, a China resolveu construir sua própria estação e se virar sozinha, depois que foi excluída. Cá entre nós, sozinha, nem tanto, né? Uma vez que estima-se que eles tenham sido apoiados pela Rússia.
No entanto, a situação atual do país de Putin não deixa muita margem para ajudar ninguém, a não ser o seu próprio território. A China ainda está atrás dos Estados Unidos em algumas áreas tecnológicas, como os sistemas de lançamentos reutilizáveis e a fabricação de satélites. Os Estados Unidos têm uma vantagem na inovação e na experiência, graças à liderança da NASA e ao dinamismo da SpaceX e de outras empresas privadas. Esse país também tem mais aliados e parceiros no espaço que podem colaborar em projetos conjuntos e compartilhar informações. Os chineses ainda podem enfrentar desafios políticos e diplomáticos por causa de suas atividades espaciais, que podem ser vistas como ameaçadoras ou agressivas por outros países. Gente, a China tem sido acusada de testar armas anti-satélite, interferir em satélites estrangeiros e deixar detritos espaciais perigosos. O país de Xi Jinping também pode entrar em conflito com os Estados Unidos ou outros países sobre questões como a soberania lunar, a exploração de recursos espaciais e a segurança espacial. De qualquer forma, a China já lançou vários projetos espaciais avançados que podem mudar a história da humanidade. O Observatório Solar Avançado Espacial, ou ASOS, por exemplo, foi lançado em outubro de 2022. Este é o primeiro satélite chinês dedicado à observação do Sol, que irá estudar a atividade solar e seus efeitos na Terra e no espaço. O ASOS irá operar em uma órbita de 720 quilômetros da Terra e sincronizada com o Sol, e irá observar o astro-rei 24 horas por dia. O míssil hipersônico de capacidade nuclear, que foi testado em agosto de 2022, é outro aparato chinês que tem, de certa forma, tirado o sono de muita gente. Este é um míssil de deslizamento hipersônico que foi lançado pelo exército chinês e circulou o globo em órbita espacial baixa antes de acelerar em direção ao seu alvo. Já imaginou, gente? Esse míssil demonstrou uma capacidade espacial avançada que surpreendeu as agências de segurança e também as Forças Armadas dos Estados Unidos, pois poderia evitar os sistemas de defesa existentes. A Estação Espacial Tiangong, que significa Palácio Celestial, está sendo construída desde abril de 2021. Esta é a primeira estação espacial permanente da China, que irá abrigar 3 astronautas por até 6 meses a cada vez. A China planeja completar a construção da estação até dezembro de 2023, com mais 6 missões programadas, incluindo 2 missões tripuladas, 2 módulos laboratoriais e 2 missões de carga. Você acha que vai parar por aqui? Para espanto dos pioneiros espaciais, a China ainda apresenta novidades que devem fazer Elon Musk pensar até numa parceria. Brincadeiras à parte, a empresa chinesa Landspace desenvolveu o foguete UK-2, que voou com sucesso para a órbita após seu lançamento no Centro de Lançamento de Satélites de Zhoushan, no deserto de Gobi. No início de julho de 2023, a Landspace foi ainda mais audaciosa e lançou o primeiro foguete movido a metano líquido e oxigênio do mundo. O metano, além de produzir um belo rastro azul durante o lançamento, é considerado pelos especialistas um tipo de combustível ecologicamente menos agressivo. Embora o metano seja um gás de efeito estufa, ele é mais limpo que o RP1, ou o querosene padrão, usado em muitos foguetes. Muitas empresas norte-americanas também estão trabalhando em foguetes movidos a metano, incluindo a SpaceX, com o seu sistema Starship, a Blue Origin, com o novo Gleam, a Rocket Lab, com o Neutron, a United Launch Alliance, com o Vulcan Centaur, e a Relevity Space, com a sua linha Terran. Alguns desses veículos enfrentaram problemas nos últimos meses. No entanto, o Terra One não atingiu a órbita em seu lançamento inaugural em março, por exemplo. A SpaceX acionou um comando de autodestruição para a Starship durante seu primeiro lançamento em abril, depois de o veículo apresentar diversas anomalias segundos após o lançamento. Segundo Elon Musk,
A SpaceX está trabalhando na questão do combustível e projetando seus motores para funcionarem usando o metano. Mesmo assim, enquanto a empresa norte-americana lançou 61 foguetes para o espaço em 2022, a chinesa Landspace lançou 54 missões e planeja fechar 2023 com cerca de 60 lançamentos. Embora a comunidade espacial global continue admirada com esses desenvolvimentos, é importante reconhecer as contribuições significativas da China no campo da exploração. Inclusive, os chineses foram os pioneiros no lado escuro da Lua, ao pousarem a sonda Chang'e 4 em 3 de janeiro de 2019. A corrida espacial está ficando emocionante. Enquanto a China dá passos gigantescos no campo, os Estados Unidos estão muito à frente no jogo por enquanto. O próximo passo, tanto do lado americano quanto do chinês, será o aprimoramento no uso do laser para descobrir vida extraterrestre. A pesquisa teve início dentro da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e a premissa é de que qualquer coisa que pode ser ionizada pode ser analisada, o que significa que, se dispararmos o feixe de laser em uma atmosfera de gelo, os cientistas seriam capazes de caracterizar a composição do gelo e ver a bioassinatura neles, e não apenas isso. Essa ferramenta tem resolução e precisão de massa tão elevadas que quaisquer estruturas químicas ou moleculares em uma amostra se tornam muito mais detectáveis. Os chineses, se não tomarem a iniciativa norte-americana, provavelmente entrarão na cena dos alienígenas munida de algo modificado e melhorado, ou algum outro recurso que ainda nos é desconhecido. Até, quem sabe, encontrar vida em outro lugar. Porém, o que deve estar freando bastante as evoluções no espaço é mesmo o cenário político mundial, que não é dos melhores atualmente, não? Enquanto a Rússia não desistir de suas tentativas de tomar a Ucrânia e continuar alimentando o cenário cada vez mais incerto e medonho, as nações envolvidas com a exploração espacial precisam manter cautela, uma vez que investimentos nesse setor, não são nada modestos. Tudo bem que o mundo conta agora com o mais poderoso telescópio espacial já lançado, o americano James Webb, e a comunidade científica aguarda ansiosamente pelo dia D, que podemos citar aqui como sendo o dia da descoberta de vida fora do planeta Terra. Mas será que os microsatélites chineses poderão descobrir isso antes? Só o tempo dirá. Obrigado por assistir. Até a próxima.